Fala, torcedor do São Paulo, sabadão aqui muito badalado no SPFC, pessoal, negociação milionária, imprensa esportiva aqui trazendo novidade do próximo jogo de amanhã diante do Internacional, pessoal, assista o vídeo até o final, pessoal, que tem muitas novidades. Um número para você se animar para quarta-feira, né? A gente teve um empate milagroso de Nossa Senhora da Pequena Área, graças a ela, e agora precisa ganhar. Só que aí, o São Paulo jogando em casa tem uma série de 4 jogos sem perder para times brasileiros na Libertadores. A última derrota do São Paulo foi em 2013, contra brasileiros na Libertadores jogando em casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 nas oitavas de final. Aí de lá para cá, o São Paulo recebeu 4 jogos em casa contra brasileiros. Ó, em 2015, na última rodada da fase grupos, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0. Eu tava lá nesse jogo, o gol do Luiz Fabiano, eu lembro. No jogo de ida das oitavas de final também, desse mesmo ano, 2015, bateu o Cruzeiro por 1-0. No ano seguinte, vitória contra o Atlético Mineiro por 1-0 na primeira partida das quartas. Aí, nessa mesma etapa, mas em 2021, empate 1-1 contra o Palmeiras, no ano que foi o último jogo entre times brasileiros em casa. E aí a gente fala que o São Paulo, a noite de Libertadores, a quarta-feira de Libertadores. Quando você pensa em Libertadores, pelo menos você pensa em Libertadores, você tem essa mística da Libertadores, né? Mas a Libertadores a gente sempre pensa em rivais da América do Sul. A gente pensa em rivais argentinos, rivais uruguaios, rivais paraguaios, mas, independente de qualquer coisa, adversário brasileiro, o São Paulo não perde desde 2016 e ainda vai ter a mística da quarta-feira de Libertadores. Ainda é quarta-feira, que é mais legal ainda. Então eu tô passando esse número pra gente se animar. O aproveitamento do São Paulo na Libertadores é de 73,3% jogando em casa. Então não quer dizer nada, mas eu acho que pra gente animar. Libertadores é outra história, é outro campeonato. Então, é sempre bom. Eu sempre gosto de lembrar de número quando é bom. Eu não gosto de números, vocês não sei fazer conta, mas eu sempre gosto de lembrar de números quando é bom. Então, a última derrota lá atrás, em 2013, eu falei 2016, não, 2013, contra o Atlético Mineiro, desde 2013 o São Paulo não perde. Ah, mas são só 4 jogos. São só 4 jogos, mas são confrontos com times importantes de Libertadores. Então, vamos lá, eu acredito, a gente tem que acreditar. Eu acho, sabe qual é a minha maior esperança? Já falei pra vocês, né? A minha maior esperança no jogo de quarta-feira é a torcida. A torcida empurrando os caras desde o começo do jogo até o final e aloprando os jogadores do Botafogo. Aquele Morumbi vai virar um inferno. Eu, infelizmente, não sei se eu vou poder ir, porque eu tô cuidando de tudo sozinho aqui em casa, mas vai virar um inferno. Então aquilo, eu tenho esperança da mística da Libertadores com os torcedores do São Paulo, mais de 60 mil pessoas, com certeza. Um pouco menos de 60 mil, porque mais ou menos em torno de 60 mil, porque tem 4 mil ingressos reservados para a torcida do Botafogo. Mas, torcedor do São Paulo, a minha esperança é essa, porque a torcida empurrando, esses caras vão correr. Mas todo mundo confiante na classificação, mas também todo mundo confiante que o São Paulo precisa melhorar. Isso aí acho que não tem discussão nenhuma. Vou deixar na janelinha aqui para você, caso você não tenha visto, tá? Conforme falamos aqui, adiantamos aqui, 2 meses depois que ter esse machucado, aquele jogo, aquela fratura feia, né, no jogo contra o Grêmio, que eu tava lá no estádio, o Alisson teve seu contrato renovado. Lembra que a gente falou que o Casares ia renovar o contrato dele? Renovou o contrato até o final de 2027, e o vínculo anterior era até o final de 2026. Então, porque o Alisson assinou a renovação até 2026, quando foi campeão da Copa do Brasil, e agora assinou até o final de 2027. Vamos ver como ele volta. Ele postou lá uma imagem no Instagram dele, ele correndo já tá correndo. É um processo lento de recuperação, só volta ano que vem. A gente tá vendo o que ele tá fazendo falta, né? Como tá... Nossa, ficou pior o óculos. A gente tá vendo como ele tá fazendo falta, né? Meus amigos, olha só, uma defesa, a gente tem uma notícia ruim e uma boa em relação ao São Paulo na Libertadores. A notícia ruim vem do ataque do São Paulo, principalmente com o nosso centroavante, o Caleri. Não é só ele que tá mal no ataque, não. O São Paulo tá fazendo poucos gols. Nos últimos 11 jogos, o Caleri fez só 3 gols. E não foi nenhum nos últimos 5 jogos que ele tá sem marcar. Mas aí o que eu achei curioso é o seguinte, ó, são 13 gols em 43 partidas. Sabe quem tem mais gols que o Caleri, gente? O Yuri Alberto, o centroavante mais criticado do Brasil. Tem 18 gols em 42 jogos. Eu acho que
o Caleri, assim como todo o ataque do São Paulo, precisa melhorar. Eu acho que o São Paulo perdeu muito poder ofensivo sem o Ferreirinha, que também é outro que tá voltando, tá? Não tem prazo, não vai voltar agora, mas tá voltando, já tá treinando, talvez volte mais rápido do que a gente imagina, mas o ataque do São Paulo precisa melhorar. O André Silva também não tá conseguindo fazer gol, nem Luciano, nem Caleri, nem Lucas, então, e a gente precisa de gols para passar pelo Botafogo, né? Precisa de gols. Então, só achei engraçado que o Yuri Alberto, que a torcida do Corinthians critica tanto, é dos rivais zoam tanto, tem mais gol que os atacantes do São Paulo. Mas eu acredito que o Caleri, no momento decisivo, vai voltar a marcar, e o momento decisivo é contra o Botafogo. Acho que contra o Botafogo, jogando em casa com 60 mil, tenho certeza que o São Paulo vai fazer gols. E aí, fazendo gols, a gente tem um número ótimo na defesa do São Paulo em relação ao Libertadores. O São Paulo jogou 9 jogos na Libertadores, fez 12 gols e sofreu 3 só. Sofreu 2 gols do Tadjeres, depois um lá e um aqui, depois sofreu um gol do Cobressal, e aí não sofreu gol contra o Barcelona de Guayaquil lá em Guayaquil em casa, não jogou contra o Tadjeres em casa, contra o Nacional fora e contra o Nacional em casa. Então a defesa do São Paulo tá bem sólida, mesmo sofrendo barbaridade como sofreu. Eu acho que dessa vez a gente tem zagueiros, a fase dos nossos zagueiros estão muito boas, né? Então você vê, depois da saída do Diego Costa, o Sabílio que entrou no lugar dele, bem segurando as pontas numa boa. O Alan Franco tá numa grande fase. O Ferrarese, quando entrou até para jogar na lateral direita, beleza. E o Arboleda com a segurança de sempre. Eu acho que a turma de zagueiros, o grupo de zagueiros do São Paulo tá bem sólido, né? Eu acho que por isso que o São Paulo também toma poucos gols. E aí, saiu já essa semana na imprensa aquelas matemáticas que eu gosto de ver, porque nunca dá certo, né? Chances de título. Eu fui ver, sempre a gente vai acompanhar o São Paulo, porque eu fui acompanhar, porque geralmente a gente vai acompanhar nos campeonatos brasileiros passados a chance de cair, né? Para permanecer na primeira divisão. Chance de título, o Botafogo tem 52% de chance de título, o Palmeiras 27%. Em terceiro, Fortaleza com 9%, o Flamengo com 6%. E aí vem o São Paulo, com 2%, segundo os matemáticos, de chance de ser campeão. Só lembrando que ano passado chegou uma determinada época, o Botafogo tinha 87% de chance de ser campeão. E o Palmeiras foi campeão. E aí, chances para ficar na primeira divisão, chances de ficar na Série A, que infelizmente era o que a gente olhava nos últimos 3, 4 anos, a tabela do Campeonato Brasileiro era para isso. A gente olhava a chance para ficar na Série A. O São Paulo já está 100% garantido na Série A do ano que vem. Aí o Grêmio, 87% garantido, Juventude, 78%, Criciúma e Fluminense 63% e o Corinthians, que está bem na Copa do Brasil e bem na Sul-Americana, 52% de chance de ficar na primeira divisão. Vamos acompanhando, né? Eu sempre gosto de acompanhar esses números para a gente ver que no final do ano dá tudo errado. Mas eu achei curioso porque eu fui procurar o São Paulo chance de título, né? Quanto tempo a gente não via isso, né? Bom, vamos lá pro pré-jogo. São Paulo e Internacional jogam, eu falo Internacional de Porto Alegre, eu levei uma bronca de um inscrito do canal, quer dizer, não sei nem ser inscrito. Falei, por que falar Internacional de Porto Alegre? Só tem um. Eu falei, não, amigo, eu moro em São Paulo, existe a Internacional de Limeira, que é um time daqui do interior de São Paulo, por isso que eu falo Internacional de Porto Alegre. Se você não conhece a Internacional de Limeira, não posso fazer nada. Aqui em São Paulo todo mundo conhece. Inclusive foi campeão paulista em 86, ganhou do Palmeiras em pleno Morumbi. Mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo, hein, gente? 6h30 da noite lá, o São Paulo recebe o Internacional. A transmissão vai ser do Premier e a arbitragem vai ser do Ramon Abate Abel e no VAR o Rodolfo Toschi Marques. É sempre bom ficar de olho nesses caras, né? São Paulo e Internacional já jogaram 81 vezes, 27 vitórias do São Paulo, 26 empates, 29 vitórias... Não, 27 vitórias do Internacional, 26 empates e 29 vitórias do São Paulo. O São Paulo fez 96 gols e sofreu 90. Você vê como é equilibrado, né? São geralmente os confrontos entre os clubes grandes, gigantes, assim como o São Paulo e Inter, são equilibrados, né? A gente falou do confronto São Paulo e Botafogo equilibrados, são todos equilibrados. O Cruzeiro, que talvez o São Paulo tenha se distanciado um pouco mais, mas esses confrontos entre times grandes é sempre muito equilibrado. O Internacional começa a rodada em 8º lugar, tem 38 pontos, mas só 24 jogos, né? Porque por causa daqueles problemas das enchentes, o Inter ficou sem jogar. São 10 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, fez 27 gols e sofreu 20, tem um aproveitamento de 52%. Tá numa fase crescente. Eu acho que vai ser um adversário difícil, como sempre foi. Sobre o São Paulo, ó. A nossa situação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: a gente começa a rodada na 5ª posição, 44 pontos em 26 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Marcamos 34 gols e sofremos 26,
temos um aproveitamento de 56%. E aí, é claro que a gente está focado, pelo menos eu acho que a grande maioria dos torcedores, o foco está no jogo de quarta-feira pela Libertadores. Aliás, vocês viram o Peñarol ganhou do Flamengo. O Peñarol do Aguirre que treinou o São Paulo e foi incinerado pela panelinha de Nenê, Diego Souza, Reinaldo, aquela turminha lá. O Peñarol, o Aguirre é um ídolo lá em Montevidéu. O Flamengo vai ter muita dificuldade no jogo de volta, porque eu tô falando isso que é o nosso chaveamento, né? Quem passar de Botafogo e São Paulo pega quem passar de Flamengo e Peñarol. Do outro lado da chave tem o River Plate, o Colo-Colo, e o Fluminense e o Atlético Mineiro. Então, eu tô falando do Peñarol, que é do lado do São Paulo do chaveamento. O foco tá na Libertadores e ontem eu tava fazendo o QG Tricolor, eu cheguei um pouco mais tarde, tava fazendo o QG Tricolor e o pessoal tava falando que o São Paulo, não sei se foi alguém que comentou, se foram os caras que falaram lá, que o São Paulo usou a técnica Rock Balboa contra o Botafogo, que tá usando essa técnica Rock Balboa, que até quando? Que não pode usar essa técnica Rock Balboa. Eu achei engraçado porque quem assistiu o filme Rock Balboa, você vê que a maioria dos filmes, ele apanha que nem um condenado a luta inteira e no final vence daquele jeito, no dia seguinte tá todo estrupiado, a mulher dele vai no hospital, ele tá quase morrendo, morre o treinador, morre tudo, ele tá todo ferrado e o adversário dele tá inteirão, perdeu, mas tá inteirão. Então o pessoal falou a tática do Rock Balboa, mas acho que no jogo de quarta-feira não vai ser técnica Rock Balboa e também no jogo contra o Inter não vai ser tática Rock Balboa, né, pelo amor de Deus. E aí a pergunta é a seguinte, vamos de reservas, o mesmo time que jogou contra o Cruzeiro, aí você faz uma outra alteração ali, tira quem tiver mais desgastado. Eu acho que agora, o momento, como o jogo mais importante do ano é na quarta-feira, e só lembrando, o São Paulo precisa ganhar, não é simplesmente jogando em casa, empatou, não, precisa ganhar do Botafogo. Então eu acho que tem que ver quem que tá em condição, se alguém tiver com o mínimo risco de sofrer lesão, deixa do banco, nem relaciona, deixa pra quarta-feira, que quarta-feira é o jogo da vida, o jogo do ano na quarta-feira. E como o time reserva representou bem, eu acho que vamos de time reserva, não tem problema nenhum. Mas é só a minha opinião, quero saber a sua, se você concorda comigo, você acha que tem que ir com o time reserva e quem seriam os jogadores reservas, tá? São Paulo começou a trabalhar para esse jogo contra o Inter agora pela manhã, mas só regenerativo para quem jogou contra o Botafogo. Quem atuou menos de 45 ou quem não jogou é que fez um trabalho mais forte. E aí tem uma dúvida na cabeça do Zubeldia. Como é um confronto direto, é exemplo do que foi contra o Cruzeiro na semana passada, o que fazer? Porque o físico está no jogo de domingo, mas a cabeça, o psicológico está no jogo de quarta-feira contra o Botafogo no Morumbis. A tendência é um time alternativo novamente, talvez um pouco mais reforçado, porque o Inter pode chegar a 41 se vencer o São Paulo e vai continuar com 2 jogos a menos. E essa é a preocupação do São Paulo. E o São Paulo, dependendo do resultado do Flamengo, se vencer, pode até ocupar uma vaga no G4. São 9 pontos para o líder da competição, o próprio Botafogo. A gente deve imaginar que os principais jogadores serão poupados, mas teremos em campo atletas como Igor Vinícius na direita, Jamal Lewis na esquerda, Santi Longo no meio de campo, Luciano e Wellington Rato, que eram titulares, agora são reservas, podem jogar contra o Inter. A preparação será realmente amanhã, no único treino com grupo completo para o jogo de domingo. 2 situações aqui, Bruno, que são interessantes. Dos 6 machucados, o único que tem uma pequena chance de voltar é o Lisiero, tanto para domingo como para quarta-feira. Os demais, principalmente Ferreirinha e Nestor, que ainda voltam este ano, talvez só se o São Paulo passar para a próxima fase da Libertadores. E o Galopo entrou aqui num período de decadência. Não foi relacionado para o jogo com o time alternativo em Belo Horizonte, quando muitos titulares também não foram, não viajou para o Rio de Janeiro e resta saber se ele ainda faz parte dos planos do técnico Zubeldia para o restante da temporada, Bruno. Bom, vamos falar então sobre São Paulo, que além do feminino que tem esse compromisso importante na parte da manhã, às 6h30 da tarde do domingo, vai receber o Internacional pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbis, expectativa de casa cheia. E aí a gente lembra que o Luiz Zubeldia pode repetir uma estratégia que ele utilizou na última rodada, que foi justamente na vitória contra o Cruzeiro por 1-0, quando o William Gomes fez aquele gol e se acabou uma vaguinha ali no time titular na Libertadores contra o Botafogo. O Zubeldia deve, de fato, escalar uma equipe totalmente reserva, totalmente alternativa, justamente pensando nesse jogo da volta contra o Glorioso que vai acontecer no estádio do Morumbis na quarta-feira. Por conta disso, então, a gente deve ter um time bastante mesclado, né?
mais pendendo para os reservas mesmo. A grande dúvida fica em relação ao Luciano. Luciano que começou no banco de reservas contra o Botafogo, justamente porque o William Gomes foi escalado como titular, entrou no segundo tempo, enfim, até fez algumas boas jogadas. Fica a dúvida se ele vai conseguir voltar para o time titular contra o Botafogo no meio da semana ou se ele será colocado como titular contra o Internacional agora no domingo. Esse jogo, Mi, vai colocar um São Paulo que está aí na 5ª colocação, vem dessa vitória contra o Cruzeiro, vem desse empate importante contra o Botafogo, mas o Internacional está aí no 8º lugar, só está disputando essa competição e vem de 5 jogos sem perder. Inclusive, na última segunda-feira teve seu último compromisso, venceu o Cuiabá por 3-0 e vem buscando melhores colocações também no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ontem teve folga, hoje se reapresentou. A grande novidade foi que o Ferreirinha treinou no gramado, mas ainda está um pouco distante, apesar do São Paulo não divulgar prazos aí de retorno dos seus atletas do departamento médico, ele ainda está um pouco distante de retornar para os gramados, ele que vem tratando ainda uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, que aí tem tirado de vários jogos, são 7 partidas sem o Ferreirinha. E aí, eu vou passar para vocês mais ou menos alguns jogadores que podem jogar aí no domingo. Eu quero saber, principalmente do Marcelo Bassege, que é expert em São Paulo, o que ele acha dessa provável escalação com o Jandrei, Igor Vinícius, o Ferrarese, o Juan e o Jamal Lewis, que foi apresentado durante essa semana, o Santi, Michel Araújo e Luciano, será ele ou não? Eric, Wellington Rato e André Silva. Uma provável escalação aí do São Paulo para enfrentar o Internacional já de olho na quarta-feira, que é o grande objetivo do tricolor nessa temporada, conseguir passar pelo Botafogo e alcançar a fase de semifinal de Libertadores. O que vocês acham que o São Paulo deveria fazer? Subiu o dia? Deu certo essa estratégia de colocar um time reserva para pensar no Botafogo? Quero saber de vocês aí. Obrigada, Má. O que você acha, Bassege? Começa por você. Olha, Mi, o São Paulo já teve sucesso nessa estratégia contra o Cruzeiro, atuando no Mineirão, teoricamente contra um time mais difícil do que é o Internacional. Então, tudo leva a crer que o Zubeldia deve manter essa estratégia para um jogo em casa, nos mesmos parâmetros, né? Vai enfrentar o Botafogo no meio de semana pela Libertadores, no jogo decisivo que vai definir a classificação para a semifinal. Os reservas já mostraram que podem bater de frente contra grandes equipes do futebol brasileiro, o vídeo que aconteceu contra o Cruzeiro. Então a tendência é que mais uma vez os reservas entrem em campo nesse domingo contra o Internacional. Gosto muito do Eric, acho que é um jogador que tem tido um desempenho bastante interessante e ao meu ver merece até mais minutos no time titular. O Santiago Longo é um volante argentino que está começando sua trajetória no São Paulo, ainda se adaptando ao futebol brasileiro, ritmo de jogo, intensidade, mas também é um jogador bastante interessante que vale a pena ficar de olho. E o Jamal Lewis ainda é uma incógnita, né? Um lateral esquerdo, mas muito mais ofensivo do que defensivo. Quando defende a seleção da Irlanda do Norte, costuma atuar mais como ponta e como meio-campista até. Então é interessante a gente ver como vai ser esse desenvolvimento do Jamal Lewis na lateral esquerda do São Paulo, mas eu acredito que os reservas do São Paulo tendem a fazer um bom jogo contra o Internacional jogando em casa. Também acho que o que aconteceu contra o Cruzeiro no Mineirão deu uma tranquilidade para o Zubeldia usar essa estratégia. Sim. De preservar os principais jogadores com o foco na Libertadores. Porque se tivesse ido ao Mineirão e tomado de 4 do Cruzeiro, talvez ele fosse pensar 2 vezes, ia montar um time mais misto, colocar alguns titulares. Como aquele time totalmente reserva, inclusive com um goleiro, que não é o normal, né? Sim. Normalmente o goleiro pelo menos joga, mas não, ele tira todo mundo. Deu conta do recado, ganhou do Cruzeiro, poderia ter ganho demais, inclusive. Eu acho que ele está tranquilo para colocar aquela mesma equipe contra o Inter. O Inter que vem num momento bom, dos últimos 4 jogos ganhou 3, está embalando no Campeonato Brasileiro, mas tem que arriscar, porque a Libertadores está aí na porta, tem que jogar contra o Botafogo como se fosse o último jogo da história para se classificar, para seguir adiante na Libertadores. Então acho que essa estratégia é boa. Aí, ó, ele deve priorizar o São Paulo, a Libertadores. O brasileiro acho que não. Neste momento tem que priorizar. A Libertadores, não Neste momento tem que priorizar. Não tem como falar o contrário. Até porque, convenhamos, né? Cá entre nós, as chances de título do São Paulo... No brasileiro não existe. No brasileiro exato. Não dá. Não. Matematicamente ainda existe alguma coisinha ali, mas... O que o São Paulo tem que fazer? Priorizar a Libertadores
e tentar administrar o brasileiro na questão de vaga na Libertadores. Exato. Se manter ali no G6, G4. G5, G4 se conseguir. É isso que o São Paulo tem que fazer. E está conseguindo, porque ele está em quinto no brasileiro. Sim. E está bem na Libertadores. Vivíssimo. Com uma vitória simples em casa, está na semifinal. Tem que ficar no G6 do brasileiro Isso. e priorizar a Libertadores. E é o que está acontecendo agora. Certo, Zubeldia? Faz isso que você vai ser louvado até o final do ano. Torcedor São Paulino, sabadão aqui. E a imprensa esportiva já projetando o jogo de amanhã, né? O São Paulo que vai enfrentar o Internacional e tem tudo para que consiga, né, fazer um bom jogo aí. Sem dúvida alguma, o Tricolor é um time, né, que subiu de patamar, né, após a chegada do Luiz Zubeldia. Sabemos aí que o São Paulo está cada vez mais em evolução. É normal, pessoal. Até os maiores clubes, sabemos aí que fizeram investimento milionário, mais que o São Paulo, né? Tem essa oscilação mais ainda, né, para baixo, né? Oscilando mais para baixo. E o São Paulo não. O São Paulo jogou diante do Botafogo, né? Saiu no placar de 0-0, né, pessoal? Mas, no ponto de vista aí dos especialistas, né, pessoas que têm mais tempo de comentário de futebol, falaram que foi um resultado positivo para o São Paulo, né, devido a estar jogando com o líder da tabela, Botafogo. E, sem dúvida alguma, esse resultado fará com que o São Paulo consiga reverter em casa, aí, jogando, né, com o apoio da torcida. Ultimamente, o São Paulo tem tido casa cheia e somente assim o apoio, né, a perspectiva aí para que o clube, o elenco aí, se sinta mais à vontade para dar o seu melhor, né? Então o pessoal está confiante na vitória do São Paulo amanhã diante do Internacional. Deixa aqui esse palpite, pessoal, de qual cidade vocês vão acompanhar esse jogo, né, para que a gente possa assim mandar um alô para todos vocês, né, que acompanham aqui o canal. Então, pessoal, vamos lá para mais informações do São Paulo nesse sabadão aí. Vitão mostra confiança em São Paulo Internacional e confia nos 3 pontos, né? São Paulo Internacional. São Paulo e Inter se enfrentam neste domingo a partir das 18h30 no horário de Brasília pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no Morumbi, em São Paulo. O Vitão, zagueiro coroado aí, pessoal, falou, né? Nós sabemos aí que da qualidade de São Paulo não vai ser bem assim, né? Do jeito que ele está descrevendo, né? O São Paulo amanhã vai com força máxima aí, vai com seus principais jogadores aí, o Caleri, o Lucas, né? Para que assim dê, né, alegria para a torcida e faça valer a pena um centavo aí que cada torcedor paga aí para assistir o jogo, né, pessoal? Então aí o jogador do Internacional querendo já antecipar algum resultado, mas é melhor jogar, né, pessoal? É melhor jogar para que assim, né, pessoal, o resultado seja definido. Vou ficando por aqui, pessoal. Se é novo aqui, eu quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Aproveite, pessoal, para se inscrever e deixar o seu like no vídeo para que sempre a gente entregue novidade do time do coração em primeira mão.